Estamos aqui nessa noite, uma noite de ceia, e eu costumo dizer que uma noite de ceia é uma noite de reunião em família. Amém? Eu vou repetir bastante coisa aqui, que eu já falei de manhã, mas eu quero voltar a falar isso. Eu não sei como é na sua casa, e também não estou dizendo que tem que ser como a minha, mas na nossa casa nós temos um padrão estabelecido. Durante a semana nós temos horários muito diferentes. O meu filho, ele estuda na URCA, então ele almoça às 10h30 da manhã e parte para lá, porque ele estuda à tarde. A minha filha, ela vem em casa mais ou menos 1h pouca, almoçar para voltar para a escola também, porque tem um horário estendido na escola dela. Eu tenho um outro horário, porque eu preciso estar aqui na igreja para o atendimento, então eu tenho que almoçar um pouco mais cedo. A gente não consegue muito, durante a semana, sentar à mesa e conversar a família toda. Nós temos os nossos momentos, mas sentar a família toda reunida, não é durante qualquer dia que a gente consegue. Então, no domingo, eu sou bem rigoroso com eles às vezes reclamam, eles podem fazer o que quiser no sábado, podem sair, podem dormir na casa de um amigo, de um parente, mas no domingo eu exijo que estejam todos à mesa para a gente sentar e conversar. E às vezes eles reclamam, porque, pai, eu já estou na casa de fulano, eu posso ir direto para a igreja. Eu falei, não, vamos almoçar em casa, todo mundo na mesa. E aí é aquele dia que a gente consegue sentar a mesa toda, a família toda sentada à mesa e conversar e saber como estão as coisas, ajustar algumas coisas, colocar alguns padrões, alguns princípios. E eu costumo dizer que a noite da ceia é uma noite onde a família se senta à mesa, a família de Cristo, a família do Senhor, se senta à mesa, e é uma boa oportunidade, porque talvez você não consiga vir num culto de missões, talvez você não consiga vir no primeiro culto do mês, mas normalmente é comum que na ceia a gente dê uma priorizada para estar junto, e isso é importante demais, que a gente possa estar junto, não por religiosidade, não porque simplesmente para estar no dia da ceia, mas porque é um dia que a gente consagra a estar em família, a estar junto e tratar assuntos de família. Amém? Até aqui? Então, eu senti desejo de tratar um assunto que, na realidade, seria muito propício para um culto de família. Um culto onde eu falasse com os pais, um culto onde eu falasse com pessoas que são responsáveis por outras. Trazer alguns conceitos que podem nos ajudar a trazer à nossa casa todo fruto, toda promessa que o Senhor tem para a nossa vida e estendê-la à nossa descendência, estender aos nossos filhos, estender às pessoas que Deus confia e entregar em nossas mãos. Nós hoje vamos basicamente ler 1 e 2 Samuel, vamos ficar lá, você já pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 1 e já deixar aí engatilhado. Nós vamos falar alguns outros textos, mas hoje vamos andar bastante no Antigo Testamento, falando sobre alguns princípios que nós podemos observar, que eram uma sombra, como eu disse aqui na semana passada, o que nós encontramos no Antigo Testamento, na realidade, é uma sombra daquilo que viria para nós. Então, em 1 e 2 Samuel, a Bíblia trata bastante sobre conduzir a arca do Senhor, a arca que está lá desde Êxodo 25, que o Senhor manda criar uma arca cheia de detalhes, com uma riqueza de detalhes infinitamente superior à do seu pastor, e ele coloca bastante padrões, bastante exigências ali, que na leitura de quem está com os óculos da velha aliança, você pode pensar, Deus está exigindo muita coisa para ele. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa, Deus se sujeitou a habitar numa caixa para poder estar perto dos homens. O homem havia se separado de Deus através do pecado, e por conta da separação do pecado, a glória de Deus não poderia estar manifesta ao homem, porque senão o homem morreria. Então Deus faz uma caixa e ele reveste de ouro por dentro e ouro por fora. Queridos, não é porque ele precisa de ouro, porque no céu as ruas são de ouro, não há falta, ele é dono de todo ouro e toda a prata. Eu creio e especulo que essa proteção por dentro e por fora era para nos guardar e nos poupar diante do pecado que havia no homem. Quando ele tivesse contato com a glória, ele não morresse. Amém? O pecado fazia essa separação e Deus guardava isso e criou uma série de conceitos que, se você tiver bastante paciência, você pode ir lá ler a partir de Êxodo 25, você vai ver uma riqueza de detalhes na exigência
da confecção dessa caixa, da maneira dessa arca, da maneira de manusear essa arca, uma série de padrões e normas que Deus cria para que se estabeleça contato com essa arca e para que ele pudesse estar com a sua presença no meio do povo. Nós entendemos que essa é uma velha aliança, mas aquela arca representava a presença de Deus. A presença de Deus que estava naquela arca é a que hoje está dentro de você, através do Espírito Santo. Hoje Deus não está mais no nosso meio, nessa dispensação, dentro de uma caixa ou dentro de templos, mas Ele escolheu, optou habitar dentro de nós. E como que isso foi possível? Graças ao sangue de Jesus, que apagou os nossos pecados, pagou os nossos pecados, e aquilo que nos separava já não separa mais. Aquilo que nos afastava de Deus, o pecado que não permitia que nós tivéssemos contato com Ele sem que morrêssemos, hoje já não nos separa mais, porque o sangue de Jesus providenciou apagar esse pecado. Foi paga essa conta, e nós hoje podemos ter livre acesso a Deus, ao ponto do Espírito dele habitar dentro do nosso espírito. Aqueles homens não podiam chegar, tocar na caixa. Nós somos a própria caixa. Então nós vivemos uma outra estrutura, nós vemos o Velho Testamento como uma sombra, mas diante dessa sombra existem muitas instruções, porque Deus escreveu as instruções para a gente lidar, para que aquele povo conduzisse a arca. E se nós trouxermos isso como sombra para os nossos dias de hoje, nós vamos entender alguns cuidados que nós devemos ter quando conduzimos a presença de Deus dentro de nós. O quanto é importante essa presença, o quanto ela é significativa para nós. E aí você vai entender que esses cuidados também devem ser observados por conta da nossa família, da nossa descendência. Aí você vai entender, a gente vai trilhar um bom caminho hoje, você ainda vai usufruir de uma unção diferente da vida do seu pastor. Não sei o que está acontecendo, mas o negócio está meio tranquilo, eu estou me adaptando. Amém? Eu acho que foi oração de vocês. Amém? Mas eu creio que a gente vai chegar no bom caminho. E eu quero que você abra lá em 1 Samuel, capítulo 2. Nós entendemos a arca, você deve ter alguma noção de que a arca representava essa presença. Havia ali dentro dela elementos que lembravam, restauravam a aliança do Senhor. E aquela arca, ela deveria ser conduzida com uma série de cuidados. E era um privilégio que aquela arca estivesse na nossa presença. Alguns só poderiam tocar, alguns só poderiam manusear com ela. No caso, a arca ficava no templo e só os sacerdotes poderiam ter acesso. Havia todo um rigor e uma estrutura para que aquela arca fosse manuseada. E nós estamos aqui no período onde essa arca está na casa de Eli. Nós vamos falar aproximadamente entre 5 a 6 pessoas que tiveram a arca sob os seus cuidados. Diga comigo, eu sou responsável pela presença do Senhor que habita dentro de mim. Eu sou a arca da nova aliança. Amém? Nós começamos em 1 Samuel falando de Eli. Eli era um sacerdote do templo e a arca ficava aos cuidados de Eli. Eli tinha uma promessa sobre a vida dele do sacerdócio, de cuidar dessa arca, e a promessa é que seria ele e depois seriam os filhos dele. E ele estaria então responsável por aquela arca, em guardar aquela arca, em guardar a presença do Senhor no meio do povo. Nós observamos Eli é sempre um exemplo, quando nós vamos falar de filho, é sempre um mau exemplo, porque Eli não corrigia seus filhos. Eli não ensinava aos seus filhos a ter reverência diante do Senhor. E eu quero abrir aqui o primeiro parênteses da noite e dizer para você, queridos, está muito na moda falar sobre reverência. E reverência virou uma qualidade. Para o mundo é uma qualidade a irreverência. E eu não estou falando para você aqui sobre religiosidade, mas muitas vezes nós ouvimos pregar sobre irreverência. E eu quero criar nesse parênteses aqui um contexto para que você entenda que nós entendemos o quanto é pregado a irreverência, porque ela é pregada nos meios de comunicação, geralmente por artistas. Nós não vamos tratar aqui com preconceito, não entenda dessa maneira, mas é uma questão física, uma questão natural, de que o artista ele tenha por si só um desejo
de quebrar paradigmas, de quebrar regras, de quebrar padrões. É muito fácil você entender isso quando você administra uma igreja. Nós sabemos, eu tenho aqui líder de louvor e líder de diaconato. O líder de diaconato, ele é uma pessoa que gosta de regras. Toda vez que você levanta alguém para o diaconato, você precisa tomar cuidado para que ele não seja exigente demais com as regras. Porque a pessoa da diaconia, normalmente, ela gosta de regras estabelecidas, de padrões, e ela zela por essas regras. Ela zela para que nada saia do lugar que estava tratado, combinado ou padronizado. Essa é uma característica de pessoas que trabalham com a manutenção da ordem. São características físicas também, qualidades que Deus colocou dentro de nós, de uma pessoa que consegue perceber se a cadeira está fora do lugar, de uma pessoa que consegue perceber que falta um copo d'água em cima de algum lugar. Ele tem características e habilidades associadas a manter um padrão. Um artista, por sua vez, naturalmente falando, eu estou falando de aspectos naturais, um artista, por sua vez, ele tem uma característica de gostar e de ser animado a quebrar paradigmas, a tirar algumas coisas do lugar. Então, aquilo que a gente vê sempre da mesma maneira, o artista olha e fala, mas e se fosse um pouquinho mais para o lado? Mas e se, em vez de cinza, fosse azul? Porque o poder criativo é muito forte sobre a vida do artista e justamente porque ele quebra padrões, ele estabelece uma nova maneira de ver as coisas. Isso é arte, é quando você olha para uma coisa que você sempre viu do mesmo jeito e o artista consegue ver aquilo de outra forma. Nós olhamos de manhã o pôr do sol e achamos que ele está lá porque todo dia ele nasce. O artista não, ele faz um poema para o pôr do sol. Ele faz uma música para o pôr do sol. Ele tira uma foto e bota no Instagram que você nem sabia que aquele pôr do sol estava na sua casa. Porque ele é um artista e ele enxerga as coisas de uma maneira diferente. E isso é maravilhoso. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Então, raramente, alguém que está num trabalho mais artístico da igreja, por exemplo, um músico, e eu tenho alguns aqui, que dificilmente eu vou entregar uma música para ele e eles não vão dar uma mexidinha, um toquezinho, uma ajustada. Por quê? Porque é uma característica do artista trazer aquilo com uma visão nova. E é uma característica das pessoas que trabalham em execução manter o padrão. Tudo isso é lícito. Nós somos filhos de uma ditadura, então a gente condenou a cigarra durante alguns anos como vagabunda e só a formiga trabalhava. Não, querido, a cigarra fazia a sua parte, o que Deus mandou ela fazer, e a formiga fazia parte dela. A ditadura dizia para a gente que o artista não era alguém confiável porque passava o dia cantando. A gente trouxe isso para a nossa cabeça e sofreu algumas deformações aí, mas a gente pode renovar nossa mente, porque nós sabemos que tanto o artista quanto o executor são criaturas de Deus, são filhos de Deus, criados na sua multiforme sabedoria. É um parêntese grande, mas é para você entender que algumas informações que nós recebemos, chamadas irreverência, na realidade, elas são formas artísticas de quebrar padrões. Algumas consideráveis, outras não. Mas a irreverência sem medida na nossa vida, ela pode trazer dano e desequilíbrio. A irreverência com as coisas do Senhor, ela não é muito bom. Não é muito bom que você lide com as coisas do Senhor da maneira que o mundo diz para você lidar. As coisas do Senhor não vão se conformar ao mundo. Nós é que vamos trazer a nossa mente e nos conformar com as coisas do Senhor. Então, para isso, nós precisamos conhecer as regras e as normas que Deus deixou para nós, para cuidar, para estar diante da presença dele. Não é que nós vamos andar em religiosidade, mas é importante a gente entender que existem coisas que Deus disse que tem que ser daquele jeito. E nós vamos entender ao longo dessa mensagem que existe uma reverência necessária e importante para que a gente usufrua das coisas do Senhor e para que essas coisas atinjam a nossa descendência. Amém? É um parênteses bem longo, você continua me amando, mas nós vamos chegar a um bom lugar. Lá em 1 Samuel 2, a gente está falando de Eli. E Eli não educava seus filhos, Eli era o sacerdote. Era a obrigação de Eli manter aquelas tradições, manter o padrão de reverência na casa dele, porque a casa dele era a casa que guardava a arca. Mas a Bíblia diz
que Eli não corrigia seus filhos. E os seus filhos, então, se prostituíam no templo. Os seus filhos metiam a mão na panela e tiravam a carne antes que a gordura fosse queimada. E a gordura, na velha aliança, ela era consagrada ao Senhor. Ela precisava ser toda queimada antes de alguém comer alguma coisa. E eles metiam a mão na panela, pegavam a carne com a gordura ainda, que deveria ser do Senhor, por conta da irreverência deles. Diga comigo, irreverência dos filhos de Eli. E essa irreverência não foi corrigida. Eli não foi firme, não teve pulso diante daquilo que ele precisava fazer. E o que acontece naquele lugar? Eli não só guardava a casa na arca dele, mas ele era responsável por guardar a presença do Senhor para todo o povo. E porque ele não obedece isso, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Diga comigo, uma promessa. Deus faz a parte dele, que é nos dar a promessa. E qual é a nossa parte? Obedecer os princípios para que a promessa seja realizada em nossa vida. Deus deu a promessa para Eli, mas Eli não cumpriu os princípios. E aí ele continua dizendo, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, havia uma promessa para Eli, mas Eli precisava agir de acordo com os princípios para ter direito àquela promessa. Mas porque ele não honrou os princípios, não houve reverência diante daquela promessa, dos princípios para ele executar aquela promessa, ele perde o merecimento de receber a promessa. Para todos nós aqui, há uma promessa para a nossa vida. E nós precisamos ser merecedores dela, embora nós estejamos na graça. Nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Nós não merecemos tudo que temos em Deus. Ele nos amou de tal forma que nos deu. Mas existem princípios que podem nos fazer adquirir a promessa, guardar a unção na nossa vida e na nossa família. Então, aqueles que me honram, eu honrarei. Aos que me desonram, serão desmerecidos. E diante dessa palavra, que não é uma ameaça de Deus a Eli, mas simplesmente uma constatação de algo, Eli perde o direito ao sacerdócio para ele e para sua descendência. Um povo inimigo rouba a arca do Senhor daquele lugar. Os filhos de Eli são mortos, e quando Eli tem essa notícia de que os filhos morreram e de que a arca foi roubada, algo que estava sob a responsabilidade dele, ele já com 90 e poucos anos, eu acho que 99, cai da cadeira, bate com a cabeça e falece. História trágica, né? Por conta de uma palavra, irreverência. Falta de reverência com as coisas do Senhor. Não tinha reverência e não reproduziu para os seus filhos a reverência, perdeu a sua família, perdeu a sua descendência, perdeu a promessa e, principalmente, tirou do povo a presença do Senhor. A história começa trágica, mas ela termina com um final feliz, amém? Se você for lá para 1 Samuel 4, a gente vai falar de outros homens que ficaram com a arca do Senhor. Os filisteus, que foram que roubaram a arca do Senhor, levaram a arca do Senhor para o seu povo. Mas os filisteus não tinham aliança com o Senhor. E para lidar com aquela arca, você precisava ter aliança com ela e precisava obedecer todos os princípios que regiam aquela relação com a presença do Senhor. Eles não tinham aliança, eles não conheciam isso. Então, como eles não conheciam isso, eles não sabiam lidar com aquela arca, a primeira casa onde a arca chega, o que acontece? 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, o povo está pelejando contra os filisteus. E quando eles estão pelejando, isso ainda é em Eli, desculpa aqui, eu fui um pouquinho acelerado. Lá eles pelejando contra, eles mandam trazer a arca. Eles pedem para trazer a arca, e quando a arca chega, eles fazem uma festa. Eles dão um grito de júbilo naquele lugar. Os filisteus, eles ouvem aquele grito de júbilo e eles temem porque eles sabem que aonde a arca entrou, o povo de Israel prevalecia. Mas, ao mesmo tempo, eu quero observar com você
que nesse período aqui, lá no 1 Samuel 4, diz assim, lá no versículo 5, sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Esperaram a presença para se alegrarem. Eles esperaram essa presença se manifestar no meio para se alegrarem. A presença estava lá o tempo todo, mas eles somente na hora da aflição, somente na hora da luta, somente quando os inimigos se manifestaram contra, eles lembraram, traz a arca. Só que essa falta de relacionamento com a arca, essa falta de reverência com a arca, faz com que a arca esteja no meio deles, mas os inimigos não temam a eles. Porque o inimigo conhece, querido, quando nós temos somente a arca e quando nós temos relacionamento com a arca. Você lembra aqueles homens que foram expulsar o demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus, e o demônio disse, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e vocês quem são? Deram uma surra neles. O inimigo sabe qual é o seu nível de relacionamento. O inimigo sabe o quanto você sabe usar as armas que Deus te deu. E aquele povo, mesmo entendendo que a arca estava lá e temendo, mesmo assim eles guerreiam contra Israel e levam a arca. E eles levam a arca, e agora retomando, eles não têm aliança, eles não sabem lidar com aquela arca, e aquela arca, onde ela chega, ela causa alguma destruição. E aí, deixa eu localizar aqui para você, lá em 1 Samuel 5, você encontra aí fácil, nós vamos só caminhar por Samuel. 1 Samuel 5:1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Osdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, os de madrugada, os de Asdod, eu imagino, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Naquele lugar onde não havia aliança, onde não havia reverência, não sabia como lidar com a arca, aquelas pessoas levavam a arca de casa para casa. E ali acontecia tragédia, tumores, ratos apareciam. Em vez da arca abençoar, como não se sabia lidar com ela e não tinha aliança, coisas ruins aconteciam. E eles ficaram com aquela arca 7 meses. E durante 7 meses, como eles não tinham aliança, aquela arca era roubada, tragédias aconteceram naquele lugar. E em 1 Samuel 6, eles decidem então devolver aquela arca. Se livrar daquela presença que na realidade estava sendo condenatória para eles. E eles devolvem essa arca. Eu quero que você abra lá comigo em 1 Samuel 6. Lá no versículo 1 diz, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram sacerdotes e adivinhadores e lhes disseram, que faremos a arca do Senhor? Fazei-vos no saber como a devolveremos para o seu lugar. Diga comigo, eles perguntaram a adivinhadores. Queridos, eu quero fazer aqui mais uma pausa com você. Adivinhadores não são necessariamente pessoas conduzidas por Deus. Muitas vezes no nosso meio, onde nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, você sabe que existem pessoas ainda procurando adivinhadores, procurando as irmãzinhas que às vezes nem frequentam a igreja para dar uma palavra para ela, correndo atrás de profeta, para o profeta dizer o que fazer da sua vida. Queridos, deixa eu dizer, na nova aliança o profeta fala com a igreja. O profeta dá direção à igreja. Na sua vida individual, você tem a palavra, você tem o testemunho anterior, você tem o Espírito Santo dentro de você e pessoas levantadas para te auxiliar. Mas você não é conduzido pela palavra de adivinhadores. Amém? Nós não somos mais conduzidos dessa forma e é bom você tomar cuidado, porque às vezes parece mais cômodo, em vez de você gastar tempo orando 2 horas em línguas para saber o que Deus quer da sua vida, bater na casa da irmãzinha de oração e pedir para ela dizer para você. Mas nós devemos tomar cuidado com isso, por quê? Porque a presença agora habita dentro de nós, nós somos a arca. E eles perguntam aos adivinhadores, adivinho não é alguém que sabe, é alguém que imagina saber. E lá no versículo 7 ele diz, agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias,
sobre as quais não se pôs ainda jugo, e ataias ao carro seus bezerros, levá-lo-eis para casa. Os adivinhadores estão dizendo para levar a arca num carro de bois. Mas os adivinhadores não conheciam as Escrituras, não conheciam a vontade de Deus para a condução da arca. Eles mandam entregar aquela arca no carro de bois, a arca chega até Israel, e quando chega até Israel, você lembra que Israel estava sobre o sacerdócio de Eli, que não educava nem seus próprios filhos. Imagina que se Eli não educava os filhos, como ele transmitia a reverência ao povo. Algumas coisas já tinham se perdido naquela geração e eles já não sabiam como lidar com a presença do Senhor. Aquelas pessoas, quando recebem a arca, vão olhar dentro da arca e todos morrem. Porque não podia olhar dentro da arca. Estava escrito nas Escrituras. Se perdeu ao longo de uma geração o conhecimento de como lidar com aquela arca. E aquele povo recebe a arca sem conhecimento. E aí eles passam por isso, lá em 1 Samuel 6, ela é devolvida e a gente continua andando, 1 Samuel 7. Eles pegam essa arca, versículo 1 Samuel 7, 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Diga comigo, Abinadab, a terceira casa, o terceiro responsável. Vamos ver as consequências dessa arca na casa de Abinadab. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegavam a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A presença do Senhor estava na casa de Abinadab. A glória de Deus estava na casa de Abinadab. A arca do Senhor estava na casa de Abinadab. E o que eles fizeram durante 20 anos? Murmuraram e lamentavam. Isso me lembra um tempo da nossa história do Evangelho no Brasil, onde o Senhor trouxe a palavra, o Evangelho para o Brasil, mas nós víamos os evangélicos lamentando, sofrendo, na luta, na labuta, contra o vento. Todo evangélico tinha um vento contrário à vida dele, e um sofrimento, uma lamentação perante a presença do Senhor. Queridos, deixa eu dizer para você, se o Senhor está presente na sua vida, não há circunstância nenhuma que possa te fazer lamentar. Porque muito, infinitamente maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Nenhuma circunstância pode tirar da nossa vida palavras como estou na luta, está difícil. Não, queridos, temos circunstâncias, elas vão acontecer. Mas quando temos consciência da presença do Senhor, que somos a arca da nova aliança, queridos, nada disso pode nos afligir. E enquanto, ao invés de nós estarmos lamentando, melhor sairá da nossa boca o louvor. Dizer, olha, tem uma situação adversa, mas maior é o que está em mim. O Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus grande. O sintoma apareceu, mas eu sou curado em nome de Jesus. Nesse mês o armário ainda está vazio, mas a provisão vai chegar, porque o meu Deus é o Deus da provisão. Queridos, 20 anos a arca ficou naquela casa. E qual o resultado? Nenhum. Porque havia aliança. Mas em vez de entender a glória de Deus, aquele povo lamentava. 20 anos se passaram sem que a arca produzisse a manifestação da presença do Senhor. Terceira casa, nada aconteceu. Não morreram porque tinham aliança, mas não lidaram com a presença ao ponto de ter o benefício daquela aliança. Diante desse fato, de uma arca, de um poder de Deus que não se manifestava, o que o povo começa a pedir? Me dá um rei. A presença de Deus não está fazendo diferença nenhuma. Me dá um rei, um homem para me governar, como os outros povos têm. Porque eu tenho a presença de Deus, mas não está dando em nada. 20 anos nós estamos com a presença de Deus aqui e estamos vivendo da mesma maneira. E às vezes eu fico meditando, quanto tempo, às vezes, estamos diante da palavra, diante da unção e pode nada acontecer. Vamos entender aqui alguma sombra do que pode estar acontecendo e nos roubando a promessa do Senhor. 20 anos na casa de alguém que, ao invés de glorificar o seu nome, lamentava e murmurava.
20 anos se passaram. E aquela arca fica naquela casa. Mas aquele povo pede um rei. Deus não tinha desejo de levantar um rei. Deus queria conduzir o seu povo diretamente. Afinal, a presença dele estava no meio do povo e garantia vitória. Mas o povo tem necessidade de viver como os outros povos. E pedem um rei. Deus levanta Saul. Um homem à vista dos homens que teria condição de ser rei. Bonito, alto, forte, com o coração ajustado, porque estava lá, escondido na bagagem. Deus levanta aquele homem, levanta Saul e diz: vocês querem um rei? Eu queria conduzir vocês. Eu queria estar com a minha presença conduzindo vocês. Mas vocês preferem que um homem diga o que vocês têm que fazer? Eu vou levantar esse rei. Vocês vão ter que servir a ele, vocês vão ter que dizimar a ele, vocês que vão ter que dar coisas a ele, porque ele será senhor de vocês. E o povo diz que quer, e ele entrega Saul ao povo. Saul reina durante 1 ano, tranquilamente. Numa primeira batalha, o seu filho vai na frente, ele luta aquela batalha e vence a batalha. E a vitória de Jonatas vai na conta de Saul. E Saul fica, então, tendo a sua primeira conquista, a sua primeira batalha vencida. Saul, quando vence aquela batalha, tem uma coisa que chega para Saul perigosa demais na nossa vida. Saul observa que ele fez aquela batalha. A Bíblia não fala isso. Eu estou especulando, amém? Não está escrito aí. Mas quando Saul vence aquela batalha, me passa a sensação de que Saul ali entendeu que ele era forte, corajoso. Porque a presença do Senhor não foi requisitada até ali. E eu creio que Saul ali deu um beijinho no ombro dele e falou: cara, eu sou bom. E Saul começou a tomar as suas providências, até que vem um inimigo contra o povo. E aí abre lá comigo em 1 Samuel. Em 1 Samuel 10, Deus levanta Saul. Você vai lá para 1 Samuel 13. Eu já preguei de manhã em silêncio, não vai ser problema para mim pregar à noite em silêncio. Amém? Eu já estou acostumando com esse negócio. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai estar cuidando da minha vida, da sua vida, da nossa família. Amém? 1 Samuel 13. Fala aqui, lá no versículo 8. Saul ali tinha um comando de esperar que o profeta viesse fazer alguns procedimentos que eram necessários. E diz ali no versículo 8: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E aí ele mal acaba de fazer isso, o profeta chega. Havia um princípio na velha aliança: o Espírito Santo estava sobre o rei para governar e lutar, estava sobre o profeta para trazer a inspiração de Deus, e estava sobre o sacerdote para levar do povo a Deus. Mas Saul, já porque venceu a primeira batalha no primeiro ano, já achou que ele era bom o suficiente também para oferecer o holocausto. E ele comete aquele primeiro erro, consciente da sua força. E ali ele recebe a primeira advertência. Lá no 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Você foi irreverente com aquilo que Deus deixou como ordenança para nós. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. 1 ano logo depois, Saul comete a primeira decisão de fazer do seu jeito. E é repreendido pelo profeta. Ainda assim, continua lá em 1 Samuel 13, vai para o 18. Diante de uma situação onde o inimigo vem para Saul, diz assim: Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. A arca, ou seja, a presença de Deus estava lá. Ela só não estava sendo considerada, mas ela estava lá, para se manifestar a qualquer momento que ela fosse considerada. Diante da adversidade, Saul, depois de 1 ano reinando, depois de ter feito o holocausto sem dever,
lembra diante de uma adversidade da presença do Senhor. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? A presença estava lá o tempo todo, mas só diante da adversidade você lembrou de trazer a arca. E aí ele clama naquela hora, traz a arca. Mas olha o que a Bíblia diz lá no 19. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço, leia, as circunstâncias falaram mais alto, que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Eu tenho a presença, não me relaciono com a presença. Diante de uma aflição, eu lembro da presença, traz a arca. Mas diante da circunstância, fazer alvoroço, eu digo, deixa a arca, eu mesmo resolvo. Foi o que Saul fez ali, a arca estava com ele, querido. A arca estava no meio do povo, a presença de Deus estava disponível. Mas Saul estava na sua força. Saul se tornou um rei guerreiro. Achou que na força dele ele podia manter aquele lugar. E abandonou o cuidado e a reverência à presença do Senhor. E aí, isso nós entendemos aí que isso começa a se tornar um hábito na vida de Saul. Tomar decisões sem considerar a presença do Senhor. Tomar decisões na nossa vida sem ter tempo para considerar a presença do Senhor. Porque o WhatsApp tocou. Porque o Facebook tem uma publicação. Porque o telefone está chamando. Quantas vezes na nossa vida nós estamos permitidos ser roubados da presença do Senhor por conta do alvoroço da circunstância? Porque alguém diz para você, você não vai fazer nada. Queridos, orar é muita coisa. Considerar a presença do Senhor antes de uma decisão é muita coisa. Mas Saul passa por cima e fica muito tranquilo com tudo que você vai ouvir nessa noite, porque passou tudo por mim durante um mês. Não há nada que vá doer em você que não doa em mim. Por quê? Porque nós vamos ler algumas coisas aqui como pais, mas eu creio que os ministros dessa igreja, assim como eu, vão sentir um pouco mais apertado o calo, porque nós somos pais espirituais também. E essa responsabilidade é nossa. Uma decisão na igreja tomada sem oração, sem considerar a presença do Senhor, por conta da urgência, do alvoroço da circunstância. O povo está querendo. Levanta alguém. O povo quer alguma coisa. Levanta alguma pessoa. Não, queridos, vamos continuar considerando a presença do Senhor. Amém? E aí, 1 Samuel 13... Saul cria esse hábito. Lembra que a gente falou no início do ano sobre padrão e hábito? A gente está em 1 Samuel 18. 1 Samuel, eu estava lendo 13, 18, que fala que ele pede para trazer a arca e depois ele desconsidera. Não é isso? Amém. Então pode ser 14, 18. Amém. Posso ter copiado errado aqui. Isso se tornou um hábito na vida de Saul. Você vai perceber ao longo da história de Saul que Saul começa a desconsiderar a presença do Senhor. E o que acontece para Saul? Saul tem um fim trágico e a sua descendência, que era para ser rei e continuar no reinado, perde esse direito. Jonatas, um homem de Deus, um homem capaz de ser amigo e fiel e um guerreiro valente, mas teve seu fim, a sua descendência interrompida. Então Saul não garante para a casa dele, para a vida dele, mesmo tendo a arca e a presença, ele não garante que a sua descendência usufrua disso, por conta de uma palavra chamada irreverência. Irreverência com as coisas de Deus. Pode parecer uma pouca coisa aqui, uma outra pouca coisa ali, mas aqueles hábitos não vão sendo transmitidos e as coisas vão se perdendo de geração em geração. E Saul abre mão disso, porque criou o hábito de tomar decisões sem consultar ao Senhor e sem considerar a presença do Senhor. E aí,
nós podemos entender, e eu gosto de trazer isso para a nova aliança, quando nós lemos lá Apocalipse 2, você não precisa abrir, Apocalipse 2 fala um pouco sobre isso. Fala assim: e ao anjo da igreja de Éfeso, recebe comigo todos os líderes e ministros dessa igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e de que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Que coisa boa ouvir de Deus que temos boas obras, que somos perseverantes, que não esmorecemos, que não abrimos mão, que não permitimos falso profeta ou falso apóstolo. Guardamos a igreja, mas ele continua lá no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa igreja estava com tudo bem feito, tinha obra, guardava a palavra, guardava a doutrina, mas o primeiro amor tinha saído. A presença do Senhor não estava sendo considerada. Tudo certo, mas tenho contra ti que perdeu o primeiro amor, ou seja, não está considerando a presença. Querido, nós não precisamos e não vamos viver isso. Amém? Por conta de uma reverência à presença do Senhor. Saber que não vamos tomar decisões sem antes considerar a presença do Senhor. Amém? Volta para 1 Samuel, agora 15. E aí nós vamos ver Saul de vez cumprindo seus hábitos e mais uma vez Saul desobedece de forma irreverente aquilo que o Senhor pediu. O Senhor diz a ele para matar um povo e destruir tudo que aquele povo tinha. Por quê? Porque Deus era mau? Não, para não haver contaminação. Mata tudo. Tira todos os animais para não haver contaminação. Mas aí Saul decide guardar os bois e guardar os animais e poupar a vida do rei. E aí quando o profeta chega e pergunta: por que você fez isso? Ele diz: eu fiz para sacrificar para o Senhor. E aí a resposta do Senhor: tem porventura, lá em 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida nós queremos dar ao Senhor aquilo que Ele não nos pediu. Muitas vezes nós queremos fazer coisas grandes para o Senhor, mas Ele só está pedindo da nossa vida obediência. Muitas vezes nós queremos ganhar o mundo evangelizando, indo lá fora, levando a palavra para as pessoas, e não queremos nos submeter a um departamento da igreja. Deus não está pedindo a você sacrifício. Deus está pedindo a você obediência, reverência, lidar com as coisas do Senhor com zelo, porque se você não é capaz de cuidar da casa do Senhor, como que você vai cuidar das casas lá fora? Reverência, cuidado. Se você não é capaz de pegar um papel que cai na igreja, como que você vai cuidar de uma vida que você diz que prega lá fora? Não, querido, reverência. Cuidado com as coisas do Senhor. Coisas pequenas que você cuida com carinho vão te levar a lugares grandes. Mas cuidado com esse chamado independente. Cuidado com essa coisa de Deus me chamou para fazer grandes coisas. Não tenho tempo para cuidar das coisas da casa dele. Departamento alguém lá faz. Não, querido. Toma cuidado, porque se você não está cuidando da presença do Senhor, as coisas grandes vão ser pesadas demais para você. Você pode se tornar como Saul, irreverente, não lidar com as coisas do Senhor com excelência e sofrer o dano que ele sofreu, perder a sua promessa e tirar da sua descendência. Amém? Nós estamos falando sobre família. Eu quero que os diáconos me ajudem, se alguém quiser correr, para você me ajudar aqui. 2 Samuel 5. Davi é ungido como rei. Saul já perdeu tudo. Davi é ungido como rei e inicia vencendo uma batalha. Mas aí a gente vai entender
eu vou ler para você 1 Crônicas 13. Samuel e Crônicas contam mais ou menos a mesma história. Só que aqui tem um detalhe que em 2 Samuel não contou, está lá em Crônicas, eu vou ler para você. 1 Crônicas 13, que equivale ao período lá de 2 Samuel 6, Davi diz assim, depois que se torna rei: tornemos a trazer para nós a arca de Deus, porque nos dias do Saul não nos valemos dela. Isso explica porque Saul perdeu tantas batalhas. Davi tinha tomado consciência ali de que Saul não considerou a presença do Senhor. Traz a arca, porque a presença do Senhor vai ser considerada novamente. Coração bom. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, um homem desejoso de agradar a Deus. Mas aí volta lá para mim, em 2 Samuel 6, Davi desejoso de agradar a Deus e de considerar a presença, mas você concorda comigo que algumas gerações já passaram. Eli morreu com 99 anos, então deve ter sido sacerdote aí por muitos e muitos anos, aproximadamente uns 50 anos, aonde não pregou sobre a reverência, não ensinou aos filhos sobre a reverência. Depois de Eli, 7 meses a arca fica com os filisteus. Depois volta e fica 20 anos diante de um povo que lamenta. Querido, uma geração inteira se passou sem que essa reverência fosse ensinada. Davi, agora com o coração pronto a agradar a Deus, quer trazer a arca. Qual a última lembrança que Davi tem da arca? Bota num carro de boi, porque foi a última coisa que eu vi. Um conceito do mundo. Quem mandou colocar a arca em carro de boi eram os adivinhos. Davi não consultou as escrituras para saber como é que se conduz a arca. E aí Davi foi imitar o mundo. Vamos lidar com a presença de Deus como o mundo lida. E bota a presença de Deus num carro de boi. E aí continua comigo. 2 Samuel 6:2. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invocara o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Lá no 3, puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava lá 20 anos, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam os carros novos. Carro novo, coisa boa. 0 bala. Nenhum boi que já carregou jugo. O meu melhor. Quem disse que Deus está pedindo o seu melhor? O seu melhor pode não ser o melhor para Ele. Deus só quer de você e de mim obediência e reverência. Mas na igreja tal, lá é tão diferente, tão moderno, eles fazem isso, fazem aquilo. Querido, se estiver na Escritura, glória a Deus. Se não estiver na Escritura, a gente não vai fazer aqui não. Porque eu não vou imitar o mundo dentro da igreja. Vamos trazer tecnologia, vamos trazer modernidade, vamos. Tudo que a Escritura permitir. Mas não vamos imitar o mundo para conduzir a presença do Senhor. Porque nós vamos continuar carregando a presença do Senhor nos lombos dos sacerdotes. Ouviu, galera? É no lombo do sacerdote que se carrega a presença do Senhor. Não é em carro de boi. E aí, esse carro, porque é de boi, natural, o boi tropeça. E vai lá um rapaz e tenta segurar a arca. Lê lá comigo. 2 Samuel, que a gente está, 6:6. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Boa a intenção de Uzá, não é? Quem era Uzá? Filho de Abinadab. Uzá ficou 20 anos com a arca na casa dele. E ninguém ensinou para ele que ele não podia tocar na arca. 20 anos. Aquela arca ficou na casa de Uzá, porque ele era filho de Abinadab.
Enquanto Abinadab lamentava, em vez de ensinar a Uzá como lidar com a arca, Uzá ficou lá 20 anos. E no primeiro acidente que houve, ele agiu errado, botou a mão na arca com boa intenção, morreu. 20 anos. Pensa comigo. Estava na sala essa arca? Porque na sala a criança corre e você fala, filho, não toca aí não, se você tocar vai morrer. Não é verdade? Filho, não corre aqui na sala não, porque aqui é o lugar da presença. Aí você pode transferir, né? Filho, não mexe na bateria da igreja não, porque ela é para louvor do Senhor. Filho, não bagunça as cadeiras não, porque depois o diácono tem que arrumar. Por quê? Porque as cadeiras são importantes? Não, gente, cadeira a gente arruma. Mas ensina reverência para o teu filho. Ensina ele a falar direito com os mais velhos. Ensina ele a honrar os anciões. Ensina ele a se vestir da maneira correta dentro da casa do Senhor. Por quê? 20 anos Uzá esteve na frente daquela arca. A arca esteve na casa dele, mas ele não aprendeu a manusear com ela. Eu fico pensando que essa arca deve ter ficado num armário, no sótão ou no porão. Porque uma criança não ter contato, 20 anos na casa dele, e ele não sabia lidar com essa presença, é porque ninguém ensinou para ele. Morreu. Mais uma geração perdida. Mais uma geração onde a presença do Senhor estava manifesta e uma descendência foi interrompida. Glória a Deus. Você quer correr, eu sei. 2 Samuel 6, lá no 9. Davi vê aquilo acontecer, não sabe o que fazer. Então diz assim, 2 Samuel 6, 9. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar de junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Diga comigo, Obed-edom é o herói dessa noite. Lá no versículo 11 diz, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Ou em 1 Crônicas 13, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. 3 meses. Chegou na igreja agora. Acabou de fazer discipulado de novos membros. E o Senhor já abençoou a casa dele. 20 anos na casa de Abinadab, lamentando, reclamando. Nada aconteceu. Tem alguma diferença nisso que a gente não pode perder. Porque você pode estar nessa igreja há 30 anos. Tem 30 anos essa igreja. E nada está acontecendo. Chega um irmãozinho ali, recebe Jesus, batizado no Espírito Santo, faz um discipulado novos membros, dá testemunho de cura de câncer. Rapaz, coisa doida. Já mudou, a família restaurada. Acontece aqui direto, tá? E aí você fala, qual a diferença? 20 anos na casa de alguém lamentando, nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom e ele prospera. Eu acho que na casa de Obed-edom esse negócio ficava na sala. Essa arca não estava dentro de uma gaveta empoeirada. Eu acho que essa arca na casa de Obed-edom era reverenciada. Eu acho que os filhos de Obed-edom, para entrar naquele cômodo, deviam tirar o calçado, porque aquele lugar era santo. Porque em 3 meses, aquela casa prosperou. 20 anos na casa de um, nada aconteceu. 7 meses na casa de quem não tinha aliança, só desgraça. Alguns anos na casa de um sacerdote, que não tinha reverência, e foi roubada. 3 meses na casa de Obed-edom, e ele prospera. Eu acho que fica a dica hashtag para todo mundo. A gente vai continuar vendo o que acontece com Obed-edom. Só que agora a gente vai lá para Crônicas. 1 Crônicas 15. Eu gosto de pensar, queridos, que na casa de Abinadab não tinha reverência, porque o filho dele não sabia nem que não podia tocar. Mas vamos ver o que aconteceu com a descendência de Obed-edom? A descendência de Saul, que não considerou a presença, dançou. Perdeu a promessa, morreu.
a descendência de Eli, que não considerou a presença, não ensinou reverência aos seus filhos, perdeu. Davi não sabia mais como lidar com aquilo. E aí teve uma perda. O outro teve a presença do Senhor na casa dele, mas ficava murmurando e lamentando. Nada aconteceu. Na casa de Obed-edom, 3 meses ele prospera. E já era muito. Mas lê lá 1 Crônicas 15 comigo. Lá, 1 Crônicas, capítulo 15, 18. E com eles e seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, se você ainda não tem nome para o seu próximo filho, vai pegando, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifevleu, Miqunéias e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Agora, Obed-edom não tem mais a arca na sua casa, a arca foi conduzida a outro lugar. Mas adivinha quem botaram para guardar a arca? Alguém que considerou a presença. Alguém em quem se pode confiar. Alguém que tinha reverência à presença. E um bom testemunho. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que vai doer em você e doer em mim. Quem aqui é filho de um Deus que é dono de todo ouro e toda prata? Quem aqui é filho de um Deus que cura, restaura e salva? Amém. Somos nós. Se chegasse aqui agora, o filho do dono da Nokia ou o filho do dono de uma multinacional qualquer, todo esfarrapado, mal vestido, maltratado, e dissesse para você assim, eu sou filho do dono da empresa tal, o que você ia pensar na hora? Cara miserável, olha como é que o filho anda, cheio do dinheiro, e o filho anda desse jeito. Queridos, o que você acha que o mundo pensa quando a gente diz que é filho de Deus e a nossa vida não está condizente? Ué, filho de Deus e a casa dele é essa confusão? Filho de Deus e os filhos dele se comportam assim? Queridos, a gente está envergonhando nosso pai. Não é peso não, queridos. É só consciência de reverência. Você é filho do dono do ouro e da prata. Vista-se como filho do dono do ouro e da prata. Não se veste igual ao mundo, não. Toma cuidado. Não vou pregar contra a calça rasgada, não, mas considera. Não vou pregar não, que você usa costume, mas considera, querido. Se você quer parecer mendigo ou se você quer parecer filho de Deus. Considera. Minha filha tem calça rasgada, não tem problema com isso não, até porque elas são mais caras, tá? É bem mais cara rasgada que a outra. Mas cuidado com esses conceitos entrando na sua casa, porque é irreverente. Não estou pregando isso não, viu, jovem? Pode usar calça rasgada à vontade, contanto que não seja no louvor. Tá bom? Eu só estou falando para a gente tomar cuidado, amém, gente? A gente não está aqui para pregar usos e costumes. Mas toma cuidado com conceitos que estão entrando. Você é filho do Altíssimo. Você representa uma embaixada real. Não dá para você se fantasiar de qualquer coisa, não. Então pensa quem você está representando. Você é filho dele. Não desonra ele, não. Porque as pessoas vão pensar que ele é mau. Porque ele tem tudo. E você está andando desse jeito. Não estou falando de vestir só, não. Sua casa é desordenada, as coisas não estão funcionando. Aí o povo olha e fala assim, cara, é filho de Deus? Que Deus é esse, hein? Tem tudo e não dá nada para o filho? Nem educação? É complicado. Mas fica comigo, diz que me ama. Então, lá em 1 Crônicas 15, a gente vê que Obed-edom então vai ser o porteiro lá do lugar que guarda a arca. Isso é um ponto de muita honra. Lá em Êxodo, lá em 1 Crônicas 15, Davi já entendeu que só quem poderia levar a arca eram os levitas. Lá, Davi reorganiza tudo. Ele vai buscar nas escrituras. Querido, quando não souber como fazer, não pergunta para o mundo, não. Pergunta para as escrituras. O que Deus quer para a sua vida. Amém? Davi fez isso. Eu hoje não vou me entreter em Davi. 1 Crônicas 16.
Lá no 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela. Davi se tocou que a arca precisa ser tratada com louvor, não com lamentação. Então agora, em vez de ter Abinadab lamentando 20 anos e o povo, tinham pessoas louvando a presença, honrando a presença. E aí, segundo se ordenara para cada dia, lá no 38, também deixou a quem? Obed-edom com seus irmãos. Primeiro nepotismo da Bíblia. O cara honrou tanto a presença que já botou a família toda na fita, em número de 78. Agora, a honra e a reverência dele foi tão grande que 78 irmãos, o número de família, óbvio que não era irmãos, mas a parentela dele em número de 78 estava lá, junto da arca. O que a nossa vida representa para a nossa família, queridos? O que a reverência que nós tratamos a presença do Senhor representa para a nossa família? A nossa família tem visto o resultado da presença de Deus na nossa vida? A nossa família tem visto o cuidado que nós temos com as coisas do Senhor? E o resultado, porque Obed-edom cuidou com reverência e teve resultado. Em 3 meses, a família toda viu. Caraca! 3 meses que ele está nesse negócio aí de crente e a vida dele já deu essa guinada? Eu quero saber o que é isso também. Vem para cá, eu te ensino. Tem que lidar com reverência. E aí, os irmãos foram. Todos eles foram promovidos juntos. Lá, e para a gente terminar, 2 Crônicas 25, só para você entender, passaram-se 12 gerações, aproximadamente aqui, 12. Tomou 25, 24, você achou? 2 Crônicas 25, 24, está bem longe de onde você estava. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com quem? Com Obed-edom. Não é mais ele, 12 gerações ele já morreu. Aqui está falando da descendência dele. Aquele que tratou a presença do Senhor com reverência, garantiu para a sua vida prosperidade, mas garantiu para a sua descendência. Descendência, um lugar de honra diante do Senhor. E os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. 12 gerações se passaram. E aquele homem que soube lidar com a presença do Senhor, com reverência, garantiu para ele prosperidade e garantiu para a descendência dele uma continuidade naquele processo. Então, aquilo que Abinadab não ensinou para o seu filho, aquilo que Eli não corrigiu o seu filho, com certeza Obed-edom fez. Porque 12 gerações se passaram. E eles continuavam no mesmo lugar de autoridade, passando de geração a geração, reverência ao Senhor. Não sendo como Eli, que não queria contrariar os filhos. Filho, não faz isso não, mas eu quero, pai. Pouca coisa, né? Vai criando hábito. Filho, vamos para a igreja com alegria. Porque seu filho vê como você se arruma para a igreja. Se você vem feliz ou se você está triste porque vai desligar o Faustão. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo quanto tempo você ora, quanto tempo você lê a Bíblia, como você trata a mãe dele, como você trata o seu marido. Ele está vendo isso tudo. Por quê? Reverência na sua casa. Se senta à mesa, se não senta à mesa, se fala sobre, se ora, se não ora, está vendo. Mas o que é isso? Religiosidade? Não, querida, é reverência. Mostrar a ele que diante das coisas do Senhor, nós temos que ter reverência. Ensina o filho no caminho, e ele não vai se desviar. Mas se na sua casa você está falando mal da sua liderança, e se na sua casa se fala na mesa contra as autoridades e os governantes, e se na sua casa, na própria mesa, você destila coisas contra a vida do irmão e as fraquezas da igreja.
Tudo isso é promovido como irreverência e vai ter consequência nas gerações. Seja Obed-Edom, cria seus filhos mostrando reverência às coisas do Senhor. Seja como Obed-Edom, considere a presença do Senhor. Não seja como Saul, que por conta do barulho das circunstâncias, desconsidera a presença do Senhor e vai na própria força. Seus filhos vão estar vendo isso. Considera não ser como Eli, de permitir que seus filhos façam coisas na casa do Senhor, ou na sua casa, ou na sua família, que desconsiderem a presença do Senhor. Sabe, queridos, essa responsabilidade é nossa, porque há uma promessa para a nossa vida. Há uma promessa para a nossa vida, mas ela tem que chegar até os nossos filhos. Os nossos filhos têm que permanecer na herança que nós recebemos. E isso é responsabilidade de quem? Dos nossos filhos? É nossa. E eu falo para você como pai de 2 filhos, mas falo para você também como pastor de uma igreja. É minha responsabilidade ensinar a você a ter reverência. Porque se Eli tivesse feito isso, a presença do Senhor não tinha sido roubada. Pesou para mim. Eu podia estar falando hoje aqui sobre prosperidade, você ia estar dando glória a Deus, aleluia. Eu podia estar falando sobre cura divina e fazer um apelo e você ia sair daqui. E tudo isso é lícito. Eu tenho muitas outras pregações que dariam muito mais ibope do que essa, muito mais resposta sua do que essa. Mas sabe, queridos, eu não vou ser cobrado como Eli de não ter ensinado reverência para as gerações. Eu não vou ser cobrado como Eli de não ter ensinado aos meus filhos a se portar diante da presença do Senhor. Eu não vou ser como Abinadab, que viu o próprio filho, que soube que o próprio filho morreu porque não sabia lidar com a presença. Não ministros dessa igreja. Nós temos a responsabilidade de ensinar ao povo a como lidar com reverência. Ministros de música. Nós temos responsabilidade de ensinar ao povo a se comportar com adoração diante da presença. Somos nós que temos como ministro. E você, na sua casa, a mesma coisa. A mesma coisa. Porque há, queridos, 4 testemunhos falhos aqui. Tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus a ser escrito. Mesmo as falhas. Para quê? Para a nossa edificação. A gente aprende com os erros dele. Mas a gente tem um exemplo aqui de Obed-Edom. Eu não sei se você conhecia bem esse cara, mas ele é meu herói agora. 12 gerações sustentado pela postura de reverência dele. E por que a gente está falando isso num culto de ceia? Nós estamos falando isso num culto de ceia. Abra lá comigo em 1 Coríntios, e o diaconato já pode vir à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí você pode perguntar, o culto hoje foi muito quieto. Acho que não tinha unção, não. Queridos, os filisteus ouviram o barulho do povo, mas sabia que eles não estavam considerando a presença. Não é barulho que vai fazer a nossa vida mudar, não. Eu gosto muito de barulho, viu? Adoro quando a gente pula, corre. Mas hoje é uma noite que o Senhor nos chamou a ficar mais contrito e reverente em relação ao que Ele tem para nos trazer. Não que a alegria, música, dança seja falta de reverência, não é. Amém? Pelo contrário. Nós devemos nos alegrar diante do Senhor, porque lembra que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência, e a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você estar alegre diante de toda circunstância é obediência. Não precisa nem ter vontade de estar alegre, não. Amém? Porque a alegria é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é algo que você promove, mas isso fica para um outro capítulo. Amém? A gente está no dia da ceia do Senhor. E aí eu quero que você abra lá comigo em 1 Coríntios 11, versículo 23. Eu creio que vocês possam estar distribuindo, todo mundo está bem tranquilinho. Pode ir distribuindo devagarinho, a gente vai lendo junto. Você consegue, né? As mulheres têm mais facilidade, os homens se esforçam para pegar a ceia e acompanhar aqui junto. Amém? 1 Coríntios,
capítulo 11, você pode só me ouvir, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Eu sempre gosto de frisar nessa parte, que não é para você se examinar, se condenar e não ceiar. É para você examinar, entender se está alguma coisa fora do lugar, se arrependa, coma do pão e beba do cálice. Não abra mão da sua aliança, amém? Mas lá no 29 ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós estamos falando aqui sobre família, estamos falando aqui sobre reconhecer e reverenciar a presença do Senhor. E eu fico pensando, o que seria comer e beber sem discernir o corpo? A palavra discernir, no dicionário secular, diz que é perceber claramente algo, diferença, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender um conceito ou situação, perceber e entender. Mas eu gosto muito desse distinguir e diferenciar. Quando ele diz, então, que nós temos que discernir o corpo, significa que nós precisamos discernir, distinguir, diferenciar os membros. Nós precisamos saber quem é cabeça, nós precisamos saber quem é braço, nós precisamos saber quem é ombro e quem é pé. Nós precisamos discernir o corpo. Pastor, que confusão que o senhor fez. Não, a gente está falando de reverência à presença. E estamos falando de ceiar discernindo o corpo. Discernir o corpo para facilitar para você. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja e que o seu marido é cabeça na sua casa. Quando você reconhece a posição do seu marido na sua casa, você está discernindo o corpo. Reverência, ensinando ao seu filho princípios que estão na Bíblia, para que a família dele continue usufruindo da promessa para a descendência. Quando você ensina seu filho a cuidar da mulher como o vaso mais frágil, com cuidado, com zelo, entendendo que ela é mais sensível, você está discernindo o corpo, ensinando ao seu filho como ele deve tratar a mulher dele. Quando nós discernimos o corpo, entendemos reverência às instruções do Senhor, nós estamos ceando dignamente. Mas não estamos trazendo condenação para nós. Ou seja, estamos reconhecendo a presença e estamos usufruindo dela e garantindo para a nossa posteridade, para a nossa descendência, que eles continuem usufruindo da mesma promessa. Discernindo o corpo, discernindo no meu trabalho quem é a autoridade, discernindo no governo do país quem é a autoridade, discernindo dentro da igreja local a autoridade, ensinando seu filho a respeitar o diácono, ensinando seu filho a respeitar a professora da escola, embora o salário dela seja menor que o seu. Porque muitas vezes seu filho não consegue entender por que você tem uma posição tão alta e ele tem que obedecer à professora que ganha menos que você. Ensinando seu filho a respeitar a pessoa que serve na sua casa. São coisas pequenas que fazem a gente discernir o corpo. Ensinando aos nossos filhos, através da nossa vida, que quando nós temos um membro ferido, ou seja, alguém que caiu ou tropeçou e está ferido, nós não expomos, nós guardamos.
Porque um membro ferido, quando meu dedo está ferido, querido, eu boto um esparadrapo e protejo ele, para você não tocar nele. Porque está ferido. Como membros de um corpo, nós não expomos alguém que está ferido. Ah, fulano caiu. Vamos expor? Não, vamos guardar. Ninguém precisa saber. Vamos guardar a vida dele, porque já está ferido, querido. Se pisar, machuca, dói muito. Unha encravada, quem já teve sabe. A gente faz o quê? Protege. Anda assim, né? Para ninguém pisar. Por quê? Porque a parte do corpo que está ferida, a gente tem que proteger e guardar. A gente precisa ensinar aos nossos filhos que a sua mulher é o vaso mais frágil. Você precisa ensinar ao seu filho que o pai dele senta na cabeceira, porque cabeceira é lugar de cabeça. Ou você dorme de cabeça para baixo na sua cama. Não, você bota a cabeça na cabeceira e o pé para fora, não é? Deve ser, né? Espero. Mas aí você não quer ensinar aos seus filhos isso, porque a televisão diz que isso não é moderno. Carro de boi. Não conduz a presença do Senhor em carro de boi, não, querido. Vai lá, lê nas Escrituras como é que tem que fazer. Ah, mas isso é bobagem. Professor está de igual para ele. A Bíblia diz que precisa reconhecer a autoridade. Se você quer andar como o mundo fala, carro de boi. Reconheça a presença do Senhor na sua vida. Na minha vida, eu busquei. Você não tem noção de quanta coisa eu vou ter que mexer depois dessa ministração na minha vida. Por quê? Porque eu quero reconhecer a presença do Senhor na minha vida. E eu quero discernir o corpo. A Bíblia diz que a gente trata o profeta com a honra do profeta e recebe o galardão do profeta. Às vezes a gente entende isso muito bem quando o ministro vem. Mas a Bíblia diz que se negar um copo de água ao pequenino, você perde o galardão que tem. Porque quem não honra é desmerecido. Como é que nós estamos ensinando os nossos filhos a lidar com as pessoas socialmente inferiores? Discernindo o corpo, reconhecendo a presença, trazendo reverência. Cuidado com a maneira que a gente lida um com o outro. Aquele que tem autoridade, seja dado autoridade e honra. Aquele que é mais frágil, guardamos e protegemos. Tudo isso está na Bíblia, nas Escrituras. Como nós lidamos com isso? Com reverência. Nós vamos obedecer aquilo que está na Bíblia. Não os conceitos do mundo, nem de adivinhadores. Vamos carregar a presença do Senhor no lombo do sacerdote. Somos reis e sacerdotes nessa aliança. É no nosso lombo que a gente carrega a presença do Senhor. Como é no nosso lombo? Na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas decisões, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de se portar. Ah, mas isso é caretice. Lá fora não é assim. Querido, deixa o carro de boi para eles. Deixa o carro de boi para eles. Sabe por quê? Boi tropeça. Carrega na sua vida. Reverência diante do Senhor. Vamos nos ajoelhar mais diante do Senhor. Vamos nos consagrar mais ao Senhor. Vamos nos preocupar menos com a vida pública e mais com a nossa vida privada. Porque a vida pública, querida, é só a reprodução do que você faz na sua vida privada. Cuidado com o seu palavreado. Eu digo sempre para os ministros, cuidado com os hábitos que você fala aqui embaixo. Porque quando chegar lá em cima pode sair. Cuidado com o seu dia a dia. Pastor, isso é para trazer peso para a nossa vida? Não, é para garantir que a sua descendência usufrua da tua promessa. Que os seus filhos usufruam da tua promessa, porque é no caminho que a gente ensina. É trazendo para a cantata, sim, para o ensaio da cantata no domingo, desliga o Faustão, desliga o jogo, vem trazer para quê? Garanta a sua descendência. Honra de chegar na hora na igreja de criança. Honra do seu filho não aprender a interromper o culto da igreja de criança. Pastor, quanta coisa de ordem prática. Não, é reverência, querido. É reverência. Quando acabar o culto, dá a mão ao seu filho. Não deixa ele correr entre as cadeiras, não. Por quê? Vergonha o pai. Faz vergonha. A gente pode cuidar dessas coisas, mas é tudo tão pequeno. Era pequeno também, Saul resolver fazer lá na frente do profeta. Mas são hábitos que a gente vai permitindo criar que nos faz perder a reverência ao Senhor. E a reverência nos garante guardar
a vida, a descendência, a promessa para a nossa descendência. E eu quero, nessa noite, animar você, mesmo que você esteja com essa cara, animar você a pagar o preço para que seu filho não seja como Abinadab. Os filhos de Abinadab que não conheciam, por ignorância, como lidar com a presença do Senhor. Que eles vejam você ajoelhado, que eles vejam você orando e chorando na presença do Senhor, que eles vejam você reconhecendo seus compromissos com o Senhor, que eles vejam você com alegria servindo na casa do Senhor, que eles vejam você discernindo o corpo, tratando com honra os mais velhos, para que garanta que quando você fique velho e enrugado também, ele continue amando você. Porque se ele não viu isso, ele não vai reproduzir. Vamos trazer essa reverência para a nossa casa. Esse é um culto para a família, para a minha e para a sua. Vamos viver uma vida de reverência ao Senhor, reconhecendo a sua presença, para que a gente garanta a promessa para a nossa vida, mas para a nossa descendência também. Você pode ficar de pé, o Ministério de Música pode me ajudar? Glória a Deus. Eu creio, queridos, que isso seja uma ferramenta poderosa, porque deixa eu dizer uma coisa, o diabo, ele vai investir contra a sua família. Ele vai investir. Mas sabe que ele não tem como alcançar ela, a não ser que você abra uma brecha. Então, se há alguma brecha, hoje é o dia de fechar, uma decisão de postura, vou me sentar à mesa pelo menos uma vez por semana, para que meu filho veja a posição de cada um. Vou cumprir com eles um tempo de palavra, oração. Vou tomar cuidado com a minha boca quando eu me refiro às autoridades, quando eu me refiro ao ungido do Senhor. Vou cuidar daquilo que eu falo da minha igreja, ou o que eu falo da igreja do vizinho, ou o que eu falo dos evangelhos ou do meu governo. Não, querido, vamos discernir o corpo. Vamos guardar. Se há alguém caído no nosso meio, vamos preservar, vamos proteger. Não vamos falar para os nossos filhos, fulano caiu, fulano adulterou. Não. Eles não precisam saber não, queridos. Eles não vão poder resolver. Quem não pode resolver o assunto, se a gente contar, é a fofoca. Vamos tomar cuidado com essas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, meu convite para você nessa noite é você assumir de carregar essa presença no seu lombo. Desiste dos carros de boi, as ideias do mundo, as ideias de adivinhos. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, reverenciar a sua presença, considerar a presença dele. Não toma decisão por causa do alvoroço ou a circunstância está gritando. Eu estou falando para você e para mim, viu? Eu sou um executor, alguém que está acostumado a resolver. 30 anos de empresa, você está acostumado a resolver. Mas eu tenho me educado a perguntar, Senhor, como é que é para fazer? E eu quero crescer nisso, e eu quero convidar você a crescer também. Vamos considerar a presença do Senhor. Amém? Porque ela está dentro de mim e dentro de você. Ele não está mais numa caixa. Ele está dentro de mim, dentro de você. O próprio Espírito Santo. Não trate o Espírito Santo como Abinadab, numa caixa, numa gaveta qualquer. Trate como Obed-edom, que colocou num lugar de honra. Você tem um hóspede dentro de você. Não deixa ele sem se alimentar, não. Um hóspede, a gente pergunta se está bem servido, se está alegre ou triste, se está aquecido. É assim que a gente trata um hóspede. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele quer relacionamento com você. Ele quer ser considerado nas suas decisões. Sabe que ele é o ajudador e o consolador? Você imagina alguém que foi criado para te ajudar e que não é considerado nas suas decisões. Entristece ele. Vamos considerar a presença, vamos reverenciar essa presença. Amém? Glória a Deus. Então, discernindo o corpo, querido. Numa noite onde nós entendemos que o pão representa o corpo de Cristo, partido por nós. Mas não foi partido só por mim, foi por mim e por você, para que a gente tivesse saúde divina,
Esse corpo foi partido pelo seu irmão aí do seu lado. Então é direito da vida dele ter saúde, ter paz, ter tranquilidade. Vamos discernir o corpo nesse contexto também, de guardar a vida do nosso irmão. E assim nós comemos do pão. Amém? Ainda discernindo o corpo de Cristo, nós entendemos que aquele povo conduzia a presença do Senhor numa caixa, numa arca. Mas por conta desse sangue que foi derramado por mim e por você, o véu se rasgou e você agora tem livre acesso ao Santo dos Santos. A presença manifesta do Senhor, a própria presença que habita dentro de você. Por conta desse sangue, querido, você é a caixa. Por conta desse sangue, você é o templo, é o tabernáculo. Ele está habitando dentro de você por conta desse sangue. Então vamos hoje tomar essa ceia discernindo, distinguindo o quanto é especial o que Ele fez por nós. Tome do cálice. Pai, obrigado, Senhor. Ei! Obrigado, nós te agradecemos numa noite como essa, Pai. Porque eu tenho convicção de que vamos rever alguns conceitos que estão entrando na nossa casa como carro de bois. E vamos prosseguir em reverenciar a Tua presença, para que os nossos filhos, Pai, sejam também herdeiros da promessa, para que a nossa casa seja próspera, porque, Senhor, nós vamos reverenciar a Sua presença, considerá-la, e será visto a olhos nus, Pai, que o Senhor é conosco. Nós teremos, Pai, alegria em dizer que somos filhos do dono do ouro e da prata, filho daquele que tudo pode, que tudo criou. O Senhor não está nos pedindo sacrifício, mas obediência. Senhor, eu creio em nome de Jesus numa noite onde pais e filhos vão ser tocados, Pai, pelo cuidado e reverência que devemos ter contigo. Não religiosidade, não usos e costumes, mas a consciência de quem estamos conduzindo, Pai. Nós estamos conduzindo o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós, por conta de uma aliança firmada na cruz do Calvário, mas que deve ser observada por nós, conhecendo as Escrituras, conhecendo a Tua vontade, conhecendo como lidamos com a Tua presença. Obrigado, Pai, porque estamos numa dispensação onde a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos nos alegrar diante de Ti. Podemos, Senhor, nos animar, pular, gritar, ter júbilo. Mas também podemos nos ajoelhar, chorar. Podemos honrar a Tua manifestação. Senhor, obrigado por uma consciência plena de que aquilo que está em nós é infinitamente maior do que aquilo que está no mundo. Obrigado, Senhor, porque a nossa casa será reconhecida como uma casa onde a presença, a arca, está sendo guardada. Obrigado, Pai, porque a nossa família vai ver a manifestação da Tua presença em nossa vida. Nós vamos reverenciar e ensinar aos nossos filhos a andar em reverência contigo, Pai. Sem religiosidade, sem usos e costumes, mas entendendo quem nós somos em Cristo Jesus. Eu creio, Pai, numa noite aonde vamos crescer, Pai, edificar a nós mesmos, crescendo em todas as áreas. Obrigado, Pai, por mais tempo de oração, por mais tempo da palavra.
Obrigado, Pai, porque nós vamos estar considerando mais a Tua presença antes de tomar decisões, nos enchendo do Teu Espírito, nos enchendo da Tua palavra, tomando decisões baseadas na Tua vontade, nas Tuas Escrituras. Obrigado, Pai, por uma reverência crescendo em nosso meio, em relação, Pai, a tudo aquilo que o Senhor já tem nos prometido. Toda promessa que há para a nossa vida vai se estender à vida dos nossos filhos. Nenhum deles vai ser roubado, nenhum deles vai se perder, porque nós vamos mostrar a Ele uma vida de reverência diante do Senhor. E eu chamo à existência gerações e gerações que vão saber lidar com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.